as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando e espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Foi desta forma que Luís de Camões cantou Portugal nos Lusíadas, um texto maravilhoso, uma obra literária que marcou Portugal e a sua Portugalidade. Claro que nós hoje, porque os meios são outros, não precisamos descrever os Lusíadas, mas precisamos de lhe mostrar os Lusíadas, que canta e conta a história de Portugal. Esta história marcada por alianças com Santa Maria. Também Dom Manuel I marcou fortemente Portugal e consagrou a Maria este reinado. Já não um reinado pequenino neste canto da Europa, neste canto do Atlântico, mas este mundo que conheceu e foi conhecido por Portugal e a partir de Portugal pelo mundo inteiro. Então hoje, neste programa, vamos ficar com Dom Manuel I, a sua pessoa, a sua personalidade, a expansão marítima da Portugalidade e este lugar que está a ver, o Mosteiro dos Jerónimos. Fique connosco neste programa, onde lhe vamos dar a conhecer este momento tão importante e esta aliança selada entre Portugal e Nossa Senhora, a Santa Maria de Belém. Até já! Voltamos a encontrar-nos nesta casa comum de todos, onde em família Canção Nova nos habituamos a estar juntos para percorrermos páginas da nossa história. Ir às nossas raízes é sempre uma maneira de nos revitalizarmos, de nos reencontrarmos e de refazermos a nossa identidade. Uma saudação a todos os telespectadores e uma saudação a todos os rádio-ouvintes. Gostaria muito de trazer uma frase que muitas vezes me faz refletir. O amor alarga horizontes. E foi exatamente esta dimensão do amor à pátria, ao povo que somos, e do amor que nos vem da caridade, elemento constitutivo da nossa fé cristã, que fez com que este pequeno povo, numericamente reduzido, pouco mais de 1 milhão de portugueses, partíssemos para a grande epopeia das descobertas. E agora referimos-nos de um modo simbólico àquela que é mais representativa, a descoberta do caminho marítimo para a Índia. É que esta terceira aliança, Portugal com Maria, é exatamente a gratidão pela descoberta do caminho marítimo para a Índia. A aliança consiste nisto, pedir a Nossa Senhora que nos ajudasse a chegar à Índia. Percebemos que era muito importante para Portugal
No último programa fizemos a referência da centralidade da cidade de Veneza. Aí chegavam por terra, pela via da seda, pelo caminho da seda, todos os produtos vindos do Oriente. As especiarias tão cobiçadas e desejadas. Os Dodges de Veneza eram senhores importantes da economia europeia porque detinham o monopólio deste interposto comercial com a Ásia. Estamos, por isso, num grande desafio. Chegar ao Oriente, à Índia, por via marítima. E compreendemos que seria então Lisboa o grande centro comercial, o interposto dos produtos orientais. Por isso, Nossa Senhora é invocada, mais uma vez, aquela que desde o princípio da pátria é madrinha de Portugal, para que ajude nesta epopeia este povo com as suas caravelas vai partir. Como é possível este sonho? Como é possível esta dimensão e esta grandeza de desejo? Exatamente porque Portugal tinha feito uma opção inteligente no percurso da sua história. Gostava de referir um momento doloroso para a história europeia, que foi em tempo de primavera, mas efetivamente não foi sabor a primavera, mas a inverno rigoroso. Refiro-me à extinção dos Templários. Estávamos no dia 22 de março do ano de 1312. A extinção dos Templários reverteu em várias nações da Europa, como por exemplo na França, nação que tanto forçou este acontecimento, a extinção dos Templários, dizia, os seus bens reverteram para o erário público, para a tesouraria das finanças da coroa real. Porém, em Portugal, a nossa estratégia foi bem mais eficiente. Ao extinguir-se a Ordem dos Templários, há uma ação jurídica que faz com que todos os seus bens materiais e espirituais, todo o seu património móvel e imóvel e todos os seus membros passassem por uma outra ordem que assume uma designação nacional com estatutos próprios e com a proteção da coroa portuguesa, a Ordem de Cristo. Assim, os monges cavaleiros templários, com todos os seus bens, são transferidos para esta nova entidade jurídica criada estatutariamente para ser herdeira da Ordem dos Templários em Portugal. Vai ser esta riqueza, vão ser estes bens, este património, que vão ajudar a sustentar, a custear as descobertas marítimas de Portugal. Também o caminho marítimo para a Índia. Falámos no último programa de uma figura tão importante, o infante Dom Henrique. Era exatamente grão-mestre da Ordem de Cristo, prior desta comunidade espiritual com desígnio nacional. Nas caravelas vai a cruz de Cristo e nas caravelas vão os missionários. Esta junção em forma de abraço entre a expansão marítima e a dimensão missionária, a evangelização. Foi necessário, porém, uma grande preparação que o nosso rei Dom João II soube realizar na sua visão vasta e, ao mesmo tempo, feliz. Gostaria de parar um pouco nesta figura e valorizar a sua ação. Situámo-lo entre 1481 e 1495. Percebemos que a hipótese de atingir a Índia por mar é de facto possível a partir da ideia que objetivamente lança um projeto em execução de modo progressivo e gradual. Dom João II é realista.
As informações colhidas no Oriente, diz-nos esta obra, pela missão de Pedro da Covilhã e Afonso de Paiva, entre 1487 e 1492, e a expansão do litoral africano com as viagens de Diogo Cão, entre 1482 e 1483 e 85, e de Bartolomeu Dias, 87-88, tornaram possível a maturidade dos conhecimentos para a passagem do Oceano Atlântico ao Oceano Índico. A importância do estudo da cartografia, das correntes marítimas, o conhecimento pormenorizado dos mares, a dimensão da astronomia, o criar aparelhos para a condução e orientação foi um trabalho de casa prévio, essencial e indispensável ao êxito da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Por isso, estas duas pessoas são para nós motivo de referência obrigatória neste momento. Dom João II e o infante Dom Henrique, nas possibilidades advindas da Ordem de Cristo. Prepara-se tudo para que a figura de Dom Manuel I seja de facto o protagonista deste momento áureo da nossa história. E recordo novamente o livro que nos serve de guião a estes programas. Não podemos esquecer que Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, no dia 20 de maio de 1498. No declinar do século XV. Não podemos esquecer que Pedro Álvares Cabral, exatamente na passagem de século, no dia 22 de abril de 1500, chega ao Brasil. Não podemos deixar de referir a importância da chegada de Corte Real à Terra Nova, ainda no ano de 1500. Afonso de Albuquerque conquista Goa em 1511. A cidade de Malaca é também ocupada nesta mesma data por Portugal. Estamos diante de uma figura que se torna referencial da Europa, Dom Manuel I, com a sua corte. O rei Dom Manuel I não é celebrado sempre com uma dimensão de visão histórica, humanística. Sabemos que no ano de 1496, no mês de dezembro, por decreto, ficou para sempre marcada uma das páginas tristes de Portugal, de exclusão, de dimensão rássica, de dimensão antissemítica. Referimos-nos à expulsão dos judeus de Portugal ou à sua obrigação de se batizar. A página que ficou para sempre conhecida na nossa história como a sofrida designação, a questão dos cristãos novos. A visão centralizadora e monolítica de Dom Manuel I, que faz dele um grande estadista, mas na sua perspectiva centralizadora é capaz de restringir os espaços de liberdade em Portugal. Faria por isso uma alusão com este livro às ordenações manuelinas entre 1512 e 1521, onde se faz a reforma dos forais e a organização de um Estado burocrático e mercantilista rigoroso. Este mercantilismo controlado faz de Portugal uma economia centralizada num Estado absorvente. Um fiscalismo de chancelaria real determinante para a realização dos sonhos de criatividade pessoal e, ao mesmo tempo, de iniciativa privada. Estamos numa época com uma dimensão centralizadora e estatizante. Por isso, o próprio ensino sofre também algumas restrições. A observação constante da vida dos estudos universais, fazendo assim, muitas vezes, a restrição daquilo que era a vida dita universitária.
o cuidado e, ao mesmo tempo, o controle das bolsas de estudo dos que iam para fora de Portugal. Fazer a aprendizagem nas grandes universidades europeias estrangeiras. Estamos diante de um centralismo que programou mesmo uma universidade controlada. Daí a realização do projeto da universidade que havia de surgir em Évora. Dom Manuel prevê a sua universidade, à sua dimensão, à dimensão da sua capacidade de controle do Estado. Esta realidade vai ser marcante ainda por um outro sinal tão doloroso: o esforço que ele faz para criar em Portugal a Inquisição. Sabemos que ela só vai atingir a sua maturidade no reinado de Dom João III e sabemos que vai ser exatamente com a figura do Papa Paulo III, através da bula Cum ad Nihil Magis, de 23 de maio de 1536, que a Inquisição vai ser, de facto, mais generalizada na sua atuação no nosso país. Porém, os pressupostos de exclusão e, ao mesmo tempo, de eliminação da diferença são dados por Dom Manuel. Há aqui um contraste entre esta restrição de Dom Manuel I, este olhar muito dirigido, esta centralização monolítica, volto a repetir, e este olhar abrangente das descobertas. Parece que quando olhava para a terra portuguesa, ele sentia necessidade de controlar em pormenor, de fazer acontecer o seu pensamento de uma maneira concretizada e, ao mesmo tempo, em visão de chave, que era sempre a sua chave, a chave da leitura, a hermenêutica da sua própria visão pessoal. Não era frequente no seu reinado a convocatória das cortes. Ele não ouvia muito, ele preferia ditar e dizer como era. Porém, quando olhava para o oceano, quando olhava para o mar, ele sentia a amplidão da grandeza e, por isso, não havia limites aos horizontes. Fazia a experiência da liberdade, ainda que numa expansão controlada e também com a preocupação de que não lhe fugisse das mãos, porém ele foi capaz de viver o risco, de viver a diferença da partida, de viver a aventura do desconhecido, apesar de uma preparação cuidada que vai ser necessária para o êxito das descobertas, abre de facto um horizonte novo, Dom Manuel I, e ficamos-lhe sempre devedores desta coragem e, ao mesmo tempo, desta capacidade de risco. Porém, na sua pessoa, há este dualismo que importa fazer referência para que o nosso olhar histórico seja objetivo e, dentro do possível, completo. Dom Jaime de Bragança conquista Azamor em 1513 e Tristão da Cunha chefiou em 1514 uma faustosa embaixada ao Papa Leão X, fazendo passar diante dos olhos de sua santidade aquilo que são as conquistas de Portugal, os animais exóticos, os povos de outras raças, os frutos da terra, os produtos conquistados. Afinal, o encontro de culturas, de povos, a dimensão de Portugal numa epopeia e numa vocação universalista e global. Estamos numa dimensão de importância e relevância para Portugal. A corte de Dom Manuel I em Évora, corte de poetas, corte de artistas, corte de pensadores, onde a filosofia, a poesia, a música, o teatro se aliavam. Aí, a grande figura de Gil Vicente representa pela primeira vez o alto da barca. Compreendemos como é uma corte cosmopolita,
exprime em si mesmo o encontro de culturas vivido nas descobertas. Como poderia ser celebrada esta epopeia a que nós chamaríamos inesperada para um povo de uma dimensão sofrida? Depois da crise 1383-1385, das guerras com Castela, um povo que experimentou também a dureza da precariedade, da sobrevivência. A expansão é uma busca de sobrevivência, é de facto um querer expandir-se para ser mais e ter melhor condição de vida. Compreendemos que há razões económicas decisivas, aliadas também à dimensão de uma vocação marítima pela constante chamada deste grande búzio que é o Oceano Atlântico. Estamos perante uma dimensão grandiosa de um povo de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Em poucos anos, um conjunto enorme de realizações de dimensão europeia, as descobertas. Esta experiência vai ser transposta para a obra de arte que a arquitetura, a escultura, foi capaz de registar na cantaria da pedra através do Mosteiro dos Jerónimos. No centro está sempre Maria, Nossa Senhora de Belém. Nesta designação que nos faz perceber a dimensão de uma praia de partida, uma praia de onde escorreram lágrimas na hora da despedida, mas também numa praia de gratidão àquela que foi celebrada no mosteiro dedicado e oferecido aos Jerónimos. Estamos, por isso, a abrir uma porta que queremos visitar e encontrar, percebendo que é o troféu da terceira aliança de Portugal com Nossa Senhora. Fique conosco neste encanto que é a nossa visita aos Jerónimos, Nossa Senhora de Belém, na Praia da Partida e na Praia da Gratidão. Uma terceira aliança consumada com este testemunho manuelino de beleza incontornável, que continua a ser a referência de todos aqueles que na capital deste povo fazem o encontro com um dos momentos mais decisivos da sua história e que o tornam um povo com identidade no contexto dos povos e, de um modo muito concreto, na Europa. Obrigado por estar connosco, mas continuamos juntos em terras de Santa Maria, hoje no sublinhado de Belém.